Oi, pessoal, bem-vindos! Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é professora Fabiane Luciano e nós vamos continuar a conhecer os blocos econômicos que existem atualmente. Dando prosseguimento, então, nós vamos para o vídeo 3, né? Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar eles com o link na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Nós temos ainda, dentre os blocos econômicos atuantes no mundo, o CEDEAW, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Ele é uma organização com o objetivo de integração da região, composta hoje por 15 países da África Ocidental: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Ele foi criado pelo Tratado de Lagos no início de 1975 para promover o comércio regional, a cooperação e o desenvolvimento dessa região ocidental da África. Desde então, dentre os seus membros, a gente só teve duas pequenas mudanças, que foi a entrada de Cabo Verde em 1976 e a saída da Mauritânia em 2002. No mais, os países continuaram os mesmos. Em 1993, ele especializou melhor a sua estrutura institucional, criando o Parlamento do Oeste Africano, um Conselho Econômico e Social e um Tribunal para a Solução de Controvérsias das situações dessa região. E um grande feito, né, que a gente precisa marcar aqui e lembrar foi o acontecido em 2017, quando este bloco, apesar de ser econômico, ele decidiu por participar da intervenção militar na Gâmbia para garantir a posse, né, a democracia do novo presidente. Na sequência, a gente tem a Comunidade Econômica dos Estados da África Central agora, que é uma comunidade econômica que foi criada no Gabão em dezembro de 1981 e tem sua sede em Libreville, no próprio Gabão. O objetivo também, né, igual aí ao bloco da África Ocidental, também é promoção e cooperação de um desenvolvimento econômico e social autossustentável, primando por uma estabilidade econômica para fins de atingir a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Atualmente, nós temos 11 países membros, entre eles Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe, República Democrática do Congo e Angola. A política da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, ela prevê, né, tem planos e metas a cumprir a longo prazo ainda, mas ela propõe a eliminação de impostos de alfândega entre Estados-membros para estabelecer a tarifa externa comum, consolidar o livre movimento de bens, pessoas e serviços, melhorar o seu sistema industrial de transporte e comunicações, unir bancos comerciais na criação de um banco único e a criação de um fundo de desenvolvimento para serem aplicados em projetos interessantes para a região da África Central. O próximo bloco econômico, ainda também na África, é o CAU, a Comunidade da África Oriental. É uma organização também, né, intergovernamental, tem sua sede em Arusha, na Tanzânia, e tem poucos países membros porque é uma região pequena, né? Nós temos Quênia, Uganda, Tanzânia, Burundi e Ruanda. Seu objetivo também é cooperação entre os países, nos campos político, econômico e social, como forma de contribuição para o desenvolvimento da sua própria região. Outro bloco que a gente precisa mencionar, saindo um pouquinho do eixo da África e indo lá para o eixo da Austrália e Nova Zelândia, é a ANCERTA. É um acordo comercial sobre relações econômicas entre a Austrália e Nova Zelândia. Ele foi instituído em 1983, exclusivamente entre a Austrália e Nova Zelândia, por isso que é um acordo comercial e não um organismo, né? Seu objetivo é a criação de uma área de livre comércio. Atualmente, esses dois países juntos têm uma população de 22,5 milhões de habitantes. É preciso mencionar que a relação comercial entre esses dois países tem dado muito certo.
eles têm elevado as suas relações comerciais, têm elevado aí a sua arrecadação de produto interno bruto. Então, de 1983 a 1999, ali no início da criação desse acordo econômico, eles aumentaram as suas relações comerciais entre a Austrália e a Nova Zelândia em mais de 400%, aumentando consequentemente o volume de transações para acima de 10 bilhões de dólares australianos já contabilizados em 1998. Hoje, ele é considerado um protocolo sobre livre comércio na área de serviços, circulação de serviços, e é considerado um dos primeiros do mundo globalizado. Seu produto interno bruto de arrecadação, nós temos 468,1 bilhões de dólares, sendo desse valor, né, um pouco de importação e um pouco de exportação. Então, a gente vai ter 70,3 bilhões de dólares de exportação e 75,7 bilhões de dólares de importação. É um acordo comercial que tem dado muito certo e seguido como exemplo. A gente tem também, voltando para a África, a gente tem a UMA, União do Maghreb Árabe. Foi criado em fevereiro de 89 pelo Tratado de Marrakech, lá em Marrocos. E tem poucos estados-membros, porque também é uma região pequena. A gente vai ter Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia. Sua principal preocupação da UMA é estabelecer uma livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias, capitais, para a adoção de políticas comuns, assegurar um desenvolvimento industrial, agrícola, comercial e social, enfim, eles conseguirem ampliar e melhorar o setor de desenvolvimento econômico e social. Para isso, eles propõem o cumprimento de algumas etapas de evolução dentro deste bloco econômico. Eles instituíram uma zona de livre comércio, mas pretendem atingir o nível de união aduaneira, com a estipulação de uma tarifa externa comum, e o nível de mercado comum, a fim de restringir a circulação, de terminar as restrições de circulação dos fatores de produção, pessoas e serviços. O próximo bloco que a gente tem que dar uma olhadinha, aí nós vamos lá para o sul da Ásia, é o SAARC, Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional. Ele é uma organização política e econômica entre países da Ásia Meridional. Ele foi instituído em 1985 pela Declaração sobre a Cooperação Regional do Sul da Ásia. Tem muitos países membros e ele é tão interessante que temos também alguns países observadores que acompanham o desenvolvimento dessa região. Os países membros hoje são Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. E países observadores que acompanham o desenvolvimento dessa região é a China, o bloco da União Europeia, o Irão, o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Hoje, essa soma de habitantes dos países membros desse bloco somam mais ou menos 1.500 milhões de pessoas. O SAARC, Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional, tem uma grande dificuldade por causa das suas rivalidades políticas e militares da região. Ela tem impedido a unificação dessas economias e isso tem enfraquecido o poder do SAARC. Né? Ele estabelece ali plataformas de reuniões que são chamadas de cimeiras da SAARC e o que a gente precisa aqui pontuar são a 12ª e a 3ª reunião, né? 12ª e a 3ª CIMARC da SAARC, que convencionou a luta desses países contra o terrorismo. Por isso, né, por ter diversas rivalidades políticas e militares na região, e este bloco econômico não conseguir conciliar interesses desses mais diversos países envolvidos, isso enfraqueceu o poder da SAARC, que acabou ficando apenas um espaço de diálogo político de questões mais decisivas que são tratadas à margem dessas reuniões anuais dos países membros. Então ele perdeu um pouco de força, né? Principalmente em razão da disputa pela região da Caxemira, a guerra civil do Sri Lanka, a rivalidade entre Índia e Paquistão. Né? Então ele ainda não conseguiu atingir o máximo do seu papel crucial na integração do sul da Ásia.
Essas disputas econômicas, políticas e territoriais dessas nações envolvidas impede fortemente a unificação dessas economias e, consequentemente, né, retirou o poder político da SAARC. Por hoje era isso, são apenas alguns blocos para a gente pontuar. A gente se vê na próxima aula.